Twitter na mira do governo. Após o Twitter começar a sinalizar ali como falso alguns tweets de pessoas relacionadas ao governo, eles começaram a ficar preocupados com o Twitter. Conectado. Se é a sua primeira vez por aqui, muito prazer, meu nome é Ricardo Dias e seja bem-vindo ao canal Conectado. Talvez você nem saiba, nem use o Twitter, mas fique sabendo que o Twitter é uma das redes sociais mais relevantes que existem. E antes do Elon Musk comprar o Twitter pendia para o lado esquerdo. Pendia não, ele era totalmente de esquerda. Pessoas de direita tweetavam coisas que às vezes eram verdades, porque sim, existiam também tweets fakes, mas sempre eram sinalizados como os fakes e eram apagados. Já a esquerda podia comentar o que quiser, inventar a história que fosse, que esses tweets nunca eram checados. Fora que qualquer pessoa de esquerda com 10 seguidores já tinha um selinho de verificado. Mas após a compra do Twitter por Elon Musk, ele resolveu equilibrar as coisas e agora tá checando tudo e todo mundo. Vamos ver aqui alguns fakes que a esquerda tentou enfiar na goela abaixo de todas as pessoas, que o Twitter foi lá e falou: "Hey, não, isso é falso, hein?" Vamos começar pela página mais lacradora e que mais coloca fake news em tudo que é lugar, que é a Lacrei, né? Eles colocaram aqui uma coisa sobre o governo lá não taxar as encomendas de $50, não seria as pessoas que iriam pagar essa taxa, seriam as empresas e tal. E aí veio aqui, ó, isto é falso, atualmente as empresas pagam imposto. Então o Twitter foi lá e já tacou um falso na Choquei, que não ficou muito feliz com isso. Mas vamos além. A própria primeira-dama a Esbanja, ela aqui, ó, ela colocou: "Choquei, a taxação é para as empresas e não para o consumidor." E o Twitter foi lá e falso! Eles não estavam acostumados com isso, então agora eles estão tomando cuidado para ficar comentando mentiras no Twitter. E o paladino da justiça, o cara que combate fake news e discurso de ódio, o Felipe Feto, também foi lá e tomou o seu falsinho. Olha lá, e ele disse o seguinte, ó: "A ferramenta de checagem do Twitter está passível de manipulação." Olha só, se dizer é foda, né? Se o Twitter disser que é falso, algo que alguém de esquerda está falando, é porque é manipulado. Se disser que a mentira é verdadeira, a checagem sim é real. Continuando, após Filipinho dizer que a checagem é manipulada, ele tomou um outro aqui, ó: "Não houve manipulação no algoritmo do Twitter, exibe checagem apenas de pessoas de diferentes campos políticos concordarem entre si de forma majoritária." Então não há um moderador. Existem um grupo de pessoas que vão fazer essa checagem. Tá aqui, ó: "Pessoas físicas atualmente possuem isenção de impostos de produtos que vai acabar com a nova lei." Eles ainda colocam a fonte para refutar o Felipe Neto. Então não é uma pessoa que tá lá, sei lá, né? Segundo eles, deve ser o Elon Musk. Ele está preocupadíssimo com que o Felipe Neto, ele se acha tão importante que o próprio Elon Musk tá indo lá checar as tuitadas do Felipe Neto. E agora nós chegamos ao ápice, que foi a checagem do próprio presidente Lula, tomada ali como não é verdade, como falsa, né? Ele tweetou aqui, ó, isso aqui, ó, o perfil do Lula. Vou diminuir aqui, ó, pra você dar uma olhada, né? Ó, Lula oficial, né? Vão falar, claro que vão falar que é fake, vão falar um monte de coisa, mas você pode checar porque o Twitter coloca sempre o link pra você ir lá ver. Vamos lá: "Eu nunca igualei Rússia e Ucrânia. Eu sei o que é invasão." Lá você anda com o pessoal do MST, com certeza você sabe. "E o que é integridade territorial. Mas agora a guerra já começou e alguém precisa falar em paz." E aí, ó, os leitores adicionaram contexto que acharam que as pessoas poderiam gostar de saber. Então teve aqui um contexto, ó: "Isso não é verdade. Em entrevista concedida em maio de 2022 à revista americana Times, o presidente Luiz Inácio da Silva disse que Volodymyr Zelensky quis a guerra e que o líder ucraniano era tão responsável quanto Vladimir Putin." Então, o presidente da República tomou aqui um
é falso. Então, isso está deixando a esquerda bem preocupada, porque agora tá difícil ficar mentindo, os caras ficam falando, tacando o link do que eu falei no passado. Isso não é bom para a esquerda, não. O canal Ancapsu comentou sobre como é feito essa checagem e o que está acontecendo no Twitter. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Mas como é que funciona isso daqui? Bem, a história é a seguinte, o Twitter tem um grupo de mediadores que ele considera confiáveis, e você pode aplicar. Então, é assim que funciona a checagem, tá? Não tem uma pessoa de direita, né, de extrema direita, indo lá e dizendo que tudo que a esquerda coloca é mentira. Para se tornar um deles lá. Eu não sei como é que é o processo exatamente não, tá? Mas a ideia que já me explicaram é essa, você se torna um desses mediadores confiáveis. E aí quando você vê uma fake news no Twitter, você pode acrescentar esse contexto, mas esse contexto não é automaticamente visível para todos, não. O Twitter bota ele apenas para algumas outras pessoas, tomando cuidado de mostrar para pessoas de todos os lados do espectro político, né? Você sabe que pro Twitter é muito fácil saber se você é de direita, se você é libertário, se você é de esquerda, se você é marxista, trotskista. E engraçado que nem você deve saber se você é de esquerda, se de direita, mas o Twitter sabe. Ele sabe, sim. Etc. Por quê? Porque basta ele ver quem que você segue, coisa tal, que tipo de coisa que você Simples. comenta. Então é muito fácil pro algoritmo dele saber qual a sua orientação política. Então eles só tornam essa mensagem visível para todos depois que muita gente de ambos os lados, de todos os lados do espectro político, entraram isso daqui e disseram que é um comentário legal, é um comentário bacana. Então, antes isso não acontecia, né? Antes tinha um pessoalzinho, a galerazinha de esquerda lá, e deixava passar tudo que era a favor e tudo que era contra deletava, apagava, que significa a mesma coisa, né? E dizia que era falso e por aí ia, né? E agora, com Elon equilibrou as coisas. Então, se você aí, extrema direita, colocar algo aí que não for verdade, você vai tomar também uma notificação. Assim como agora acontece com o pessoal de esquerda, que não estava acostumado com isso. Antes era tudo liberado. Vamos parar, vamos acabar com esse Twitter. Então, quando você vê o comentário aqui, tem uma opção aqui embaixo para você dizer se você acha que esse comentário que foi acrescentado ao tweet ajudou, né? Uma coisa positiva, ou se não, se é uma coisa não ajudou em nada, ou se é fake news, o próprio comentário, coisa e tal. Então, repara que a beleza dessa coisa é que justamente exige que pessoas de todos os espectros políticos deem um ok na coisa para realmente virar um aviso de fake news, né? Então, aí bem legal, bem interessante mesmo isso. E isso aqui passa a aparecer para todas as pessoas, depois de pessoas de todo o espectro político terem dado o ok, né? E não depende de uma agência, não tem uma fonte de verdade única. Olha a beleza do algoritmo que ele fez. Eu não queria falar nada não, mas se você olhar o Diários da Quarentena, lá no início, lá em 2020, quando eu comecei com o Diários da Quarentena, eu descrevi um mecanismo similar a esse lá, falando, olha só, eu se fosse fazer checagem de fatos, eu faria exatamente assim, você tem um mecanismo colaborativo em que as pessoas dão nota. Elon Musk copiou o Ancapsu. Temos que pagar indenização. Nota umas para as outras, e assim você aumenta o ranking e coisa e tal, e aí você consegue ter uma notícia checada, né, para ver se tem alguma coisa falsa ali ou não, e de maneira colaborativa, sem você apelar por uma fonte de verdade. Porque uma agência de fact-checking é uma fonte de verdade, isso não existe na prática, né? Por mais que as pessoas sejam bem intencionadas lá Aos Fatos e em outras agências de fact-checking, elas são uma pessoa dando uma opinião. Sempre tem um viés, sempre tem um viés. Uma equipe editorial dando uma opinião, não tem como serem fonte da verdade. A verdade é muito maior do que isso. Então, esse tipo de coisa é muito bacana, funciona muito bem. Só que tá incomodando a esquerda, né? Você pode ver que o Twitter, o Felipe Neto levou alguns avisos deles. Foi até engraçado, porque ele falou sobre o negócio da Shopee, aí ele levou um aviso dizendo que não, que os consumidores, pessoas físicas, são isentos, coisa e tal. E o mesmo aviso ali da Janja, né? Aí ele reclamou, ele fez um outro tweet dizendo que, porque esse mecanismo fascista do Twitter, que não sei o que lá, que agora diz que a gente tá... Aí tomou outro aviso. Falando mentira e coisa e tal. Aí ele levou um outro aviso desse embaixo, dizendo que não, que o mecanismo exige que pessoas de vários espectros políticos deem a opinião e coisa e tal. Então não é uma pessoa que decide o que vai e o que não vai. O que é muito melhor que as agências de fact-checking, né? É que o Felipe Neto não tá acostumado com isso, né? Porque as crianças pra quem ele faz vídeo não reclamam de nada. Confiar numa pessoa só, você tá sendo tendencioso necessariamente, né? Enfim, tomou esses dois avisos lá o Felipe Neto e, bom, isso aqui não limita o seu tweet, ele continua sendo entregue pra todo mundo. O que é bom, não limitar, pra todo mundo saber que essa pessoa vem constantemente colocando coisas ali que não são verdades. Mundo da mesma forma, mas fica esse aviso debaixo do seu Twitter, né? E não foi só ele, o ministro Barroso, cara. O ministro Barroso, ele disse em determinado tweet lá que ele nunca disse a frase eleição não se ganha, se toma. E diz que eu lembro disso aí, hein? E tem até vídeo. Isso era desinformação. E aí botaram o contexto, falando, olha só, ele pode não ter dito isso, pode estar faltando contexto na frase, mas que ele disse essa frase, ele disse. E aí apontava para o link da reportagem, justamente da época, que realmente gravaram ele saindo da Câmara, né? Legal que já vem o link da reportagem. Não é só falar, é fake. Não, tem sempre um link embaixo para você ir lá ver o que realmente aconteceu. Isso é legal pra caramba, cara. Conversando com outras pessoas, coisa e tal, e em determinado momento ele fala, né, que essa eleição não se ganha, se toma. E o fact-checking tomou cuidado de falar, olha só, isso aí pode ter um contexto. Talvez ele tava falando assim, não, fulano lá, um mafioso antigo falou isso, que eleição não se ganha, se toma. Então assim, pode ter um contexto nessa história, mas que ele falou
ele falou, tá gravado isso, tem um vídeo dele falando esse tipo de coisa, né? E tem que tomar cuidado mesmo, porque tá difícil falar assim o que você pensa de verdade. Então, ficou isso também registrado como um fact-check, e isso é um problema para esse pessoal da esquerda, né? Não só isso, como também agora a questão que o Twitter tá marcando as emissoras que são ligadas ao governo como emissoras ligadas ao governo. Muito legal isso, muito legal isso. Porra, porque agora não tem como falar, não, a minha emissora, eu sou isento, uma emissora isenta. E aí, como é que pode ser isento se 70% do dinheiro dessa emissora vem do governo? Não tem como, né? Então, eu achei isso muito legal também. E as emissoras não gostam disso. Por quê? Porque querem dizer-se independentes do governo, quando não são. Se recebe dinheiro do governo, não é independente, né? Particularmente, a última que reclamou muito foi a CBC, que é a mídia do Canadá, né? A principal emissora do Canadá pública, né? E ela reclamou muito e coisa e tal. E aí chegou até a ter uma piada aí, porque ela reclamou que apenas 70%, menos de 70% do financiamento dela vem do governo. Aí o Elon Musk colocou lá 69% financiada pelo governo. E aí eles ficaram putos e coisa e tal. Mas, cara, se você recebe 70% da sua grana do governo, o seu incentivo de espinafrar o governo é muito pequeno. Com certeza. Isso acontece para qualquer coisa. Você que acredita em review de celularzinho feito por gente que ganha celular, que viaja pela empresa, esse pessoal nunca vai falar mal, nunca vai falar a verdade sobre o aparelho. Por quê? Porque eles estão ganhando, né? Você sabe que você não pode passar de certos limites, né? Você poder criticar o governo, você pode, mas aquela crítica que dói mesmo, aquela que espinha mesmo, que machuca o governo, você não vai poder fazer. Você não vai querer perder 70% do seu financiamento, né? Você vai à falência imediatamente. Então, o que ele tá fazendo aqui é apenas expor esse caso. A CBC ficou chateadíssima, falou que está pausando o uso do Twitter depois disso. Eu prevejo que muitas mídias vão deixar de usar o Twitter e não vai fazer falta nenhuma, porque a beleza do Twitter é justamente as pessoas dando notícia umas para as outras. Essas grandes mídias fazem muito pouca diferença no ambiente de informação descentralizado. Então tem muita gente agora que tá pensando duas vezes antes de fazer um tweet, porque queima a sua imagem, né? Felipe Neto toda hora ali, coloca um negócio ali apontado como falso. Então, queima a imagem dele. Não que já seja queimada, torrada o suficiente, né? Então vai ser mais difícil a pessoa ficar jogando fake news. Por quê? Porque vão apontar que aquilo não é verdade. E dando fonte. O fato é, o pessoal da esquerda está chateadíssimo com essa postura neutra do Twitter. E por que isso? Porque é aquilo que eu já expliquei pra vocês. Olha só essas notícias aqui, né? O que o Elon Musk vai fazer com essa tal liberdade? O pessoal tá criticando pra caramba o Elon Musk nessa ideia de liberdade de expressão. Mas é mais do que isso. O que o Elon Musk fez, na visão dele, né? O que ele fala, não é que é a liberdade de expressão apenas, é equilibrar entre esquerda e direita. Equilibrar entre conservadores e progressistas. Por quê? Porque o que ele estava vendo é que essas agências de fact-checking todas tendem para o progressivismo, e daí ficava a coisa desbalanceada. Um lado só falando no Twitter e o outro lado não sem ter oportunidade. Então repara como é que ele fez várias mudanças para equalizar a coisa, né? A questão do selo azul. Só o pessoal de esquerda conseguia selo azul, direita não. A esquerda ficou chateada. E olha só, por que ficaram chateados? Porque é aquilo que eu falo para vocês. A esquerda, ela tá vindo de um modelo anterior em que ela dominava o espaço de informação. Ainda domina, né? Vamos falar assim, o espaço de TV, rádio, essas mídias aí mais arcaicas aí, ela domina mesmo. Mas a internet até consegue ali limitar assim o alcance de um vídeo que fale mal, isso e aquilo, mas é tanta gente fazendo vídeo que acaba chegando a muitas pessoas. Então é mais difícil de regulamentar isso, mas eles estão tentando, isso é muito perigoso. A esquerda dominava os meios de comunicação, seja por estratégia gramsciana ou por alguma outra coisa, algum outro acaso da vida. O fato é que, se você olhar no Brasil antes de 2010, mais ou menos, as mídias todas eram todas fortemente à esquerda, fortemente progressistas, e não tinha nenhuma palavra de contraponto, não tinha nada em outro sentido. Quando veio as redes sociais, por que o pessoal da esquerda se revolta tanto com redes sociais? Porque foi justamente aí que começaram a surgir o contraponto, as pessoas falando a outra versão dos fatos, dando uma outra ideia diferente daquela visão esquerdista da situação. Não tem nada a ver com mentira, verdade? Então, esse é o problema da esquerda. Eles tinham uma dominação completa, de repente eles se perceberam sem essa dominação. É tudo isso que eu venho falando pra vocês. Essa é o grande movimento que aconteceu de 2010 pra cá. A esquerda perdeu cada vez mais acesso ou capacidade de influenciar o mundo, a ponto da direita ter retornado e ganhado eleições e coisa e tal. A esquerda fez uma contraofensiva, eles tentaram dominar, botar fact-checking e coisa e tal nas redes sociais. Eles tentam dominar as redes sociais da mesma forma que dominaram a mídia privada. Só que é impossível, porque a rede social ela é diferente. Ela é essencialmente baseada em conversa entre as pessoas, em distribuição da informação. Então, impossível, eu não sei, né? Porque se eu fizer um vídeo igual a esse que eu estou fazendo e a rede social simplesmente esconder esse vídeo, vai ser muito difícil não dominar, né? Então é impossível eles aplicarem o mesmo modelo que eles aplicavam antes, né? Então tá aqui o pessoal reclamando, aliás, é muito engraçado o pessoal reclamando aqui usando o John Stuart Mill como se fosse uma expressão do libertarianismo ou do liberalismo, né? Quando na verdade o cara é um conservador, né? Como conservador ele tem sua importância, mas dizer que ele era liberal e coisa e tal, libertário, de maneira alguma, né? Aí ele vai falar sobre uma coisa que aconteceu no Twitter lá, que é sobre o que aconteceu nas escolas e tal, que o governo quer usar isso pra tomar algumas medidas contra o Twitter. Eles vão ter que fazer alguma coisa, porque desse jeito aí, acusando, apontando que algo é falso, eles não vão deixar, não. E tá aqui, eu tô chateadíssimo, uma aberração chamada Twitter. Olha só o que o cara fala aqui, ó. O Ministério da Justiça
Justiça notificou o Twitter sobre a existência de 431 contas contendo material relacionado a ataques em escolas em diferentes localidades do país. Repara o que ele está dizendo aqui. Em vez de se desculpar por albergar tal conteúdo e excluir imediatamente as contas, a empresa diz que não vai fazer nada porque os termos de uso da plataforma permitem a divulgação desse tipo de material. Então eles querem que a empresa se curve ao governo, peça desculpas e faça o que eu estou mandando. Retire essas contas, delete e peça desculpas a mim, o todo soberano governo. Mas o Twitter foi lá e viu e falou assim, olha, tá tudo de acordo aqui com as normas da plataforma, mas não está de acordo com as plataformas, com o que a gente quer. Não está de acordo com o que a gente quer, então tira, apaga, senão você irá sofrer a ira do governo. Tá nesse nível aí, ó. O que o cara assume aqui? Ele assume que o governo disse que é um material de ataque em escola, é realmente um material de ataque em escola. Você acha que é? Qual que é esse material que eles apontaram aqui? Eu não sei qual é esse material que eles apontaram. Mas esse que é o problema. Você dizer que o governo falou que esse material é sensível, significa que esse material é sensível mesmo? Onde? Quem confia em governo desse jeito? É verdade, alguém tem que checar isso, não o governo decidir. O governo pode decidir o que você pode, o que você não pode falar, entre outras coisas. Se ele acha que o Twitter não tá com, tem que ir pra justiça. Que não vai adiantar muito não, porque a justiça que nós temos aí é meio parça do governo, né? Tá difícil. O que o Twitter falou que foi muito certo. Não, esse material aqui tá de acordo com a nossa política, não fere a política, nós não vamos tirar o material, né? Aí não, que a omissão, eles querem que o Twitter seja subserviente ao governo, que é pior ainda do que ser subserviente a agentes de fact-check, né? Então é isso. A esquerda está se movendo para acabar com esse negócio do Twitter ficar falando que nós estamos falando mentira. Eles não podem falar isso. Deixa nós continuar falando as nossas fake news sem ser importunado. Lembrando que é que nós estamos falando desse governo porque ele está aqui agora e o Twitter mudou, tá? Se existisse isso quando estava o outro governo, também ia aparecer muita coisa dita como falsa, porque rola sim também do outro lado muita mentira. E eu aqui sou a favor da verdade, então tudo que for mentira coloque falso. Mas eu quero saber se você usa o Twitter, você já foi naquele ambiente maravilhoso de amor? Diz pra mim aqui nos comentários, aproveita, deixa o like nesse vídeo e compartilha ele pra todo mundo ficar informado com o que está acontecendo pelas redes sociais. Por enquanto é isso, fiquem todos com Deus e a gente se vê. Fui! Conectado.